Olá, sejam bem-vindos ao Codefolio. Essa é a nossa quinta aula do minicurso de Design e Prototipação no Figma. E hoje nós vamos falar sobre Brand Kit, como criar um Brand Kit para uma identidade visual e também sobre consistência visual. Vamos para o cronograma da nossa aula de hoje. Vamos lá. Então, ao final do vídeo, você será capaz de explicar a importância de manter a consistência visual entre diferentes peças de design, tá? Diferentes protótipos, diferentes layers de um designer, definir o que são brand kits e quais elementos mínimos compõem esse brand kit, criar brand kit no Figma com estilos de cor e texto reutilizados, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos abrir o Figma aqui. E eu abri o Figma num brand kit que eu criei recentemente para um projeto de uma disciplina. E ele é um projeto de um aplicativo para cinema. Então, eu criei esse brand kit com um intuito de me guiar no momento de criar os protótipos para esse aplicativo de cinema, tá? Então, vamos lá. O que compõe um brand kit e por que ele é tão importante? Antes da gente começar o nosso projeto, é muito interessante que a gente já saiba algumas coisas sobre o nosso projeto. Primeiro, a gente precisa entender o contexto de uso desse aplicativo, desse projeto que a gente está começando a criar. A gente tem que, muitas vezes, listar requisitos desse aplicativo ou desse sistema que a gente vai prototipar, ou dessa identidade visual de um Instagram, por exemplo, que a gente vai criar. Então, a gente tem que identificar quem que são as pessoas, quem que está envolvido, qual que é o público-alvo. E aí, a gente precisa entender, né, conforme todas essas pesquisas, quais que são as cores que mais combinam com essa marca ou com esse projeto, ou quais são as cores que mais fazem sentido para aquilo que eu quero passar, né, dentro do meu site, do meu aplicativo, ou da minha identidade visual do meu Instagram, por exemplo. Então, o Brand Kit é justamente para isso. A gente vai definir ali a tipografia, o logo, as cores, os ícones. Então, a gente vai definir toda a identidade visual do nosso projeto antes de iniciar a prototipação. Então, aqui, como vocês podem ver, a gente tem várias coisas dentro desse Brand Kit, tá? Esse kit da marca aqui, ele vai ter as cores dele, a gente vai ter aqui o logo do sistema, tá? Nesse caso, lembrando que era um aplicativo, né, para cinema. Os ícones que a gente vai usar, tudo padronizado para manter essa consistência visual. Por que a consistência visual é importante? É justamente para criar esse sentido de marca na minha empresa, no meu negócio, naquilo que eu quero vender, no final das contas, né? Então, se a gente for parar para pensar, todas as grandes marcas que hoje estão no mercado, eles têm uma consistência visual, um branding muito bom. Então, a gente sabe, quando a gente lembra da Coca-Cola, a gente lembra daquele urso branco que eles fazem propaganda, a gente lembra de família, a gente lembra de união, de Natal. Então, tem vários significados que a consistência visual ajuda a trazer. Então, exatamente por isso que é extremamente importante a gente começar por aí. Então, aqui também fazem parte a paleta de cor, as cores, tá? E aqui a gente coloca a combinação de cores que a gente escolheu, e aqui também como que serão os títulos, subtítulo, o corpo do texto, a espessura, né, das fontes que a gente está usando. Aqui também a gente coloca como que vai ser o texto, né, texto corrido do nosso aplicativo. E aí a gente monta o nosso kit da marca, tá? E aí, como que eu dou, então, os primeiros passos para construir o meu kit da marca? A primeira coisa que eu sempre faço é fazer pesquisa, como eu comentei com vocês no começo do vídeo. Sempre antes da gente construir algo, a gente não constrói nada do zero. A gente vai e procura inspirações de pessoas que fizeram tão bem quanto a gente quer fazer. Então, a gente procura inspiração em grandes marcas, a gente procura inspiração em sites, né, de designers que postam ali o seu trabalho, a gente procura inspiração de cores, de tipografia, a gente procura quais são as combinações de fontes mais utilizadas, né, por essas grandes marcas. Então, aqui, por exemplo, eu utilizei a Montserrat, que é
uma letra extremamente utilizada no meio de designer. É muito utilizada essa fonte, então não tem erro. Então eu peguei ela e peguei o DM Sans Bold, que é uma letra mais fácil de usar na questão dos números ali, fica mais claro. Então eu sempre gosto de trazer isso. Eu coloco elementos visuais como números, letras, símbolos e tento perceber se essa fonte está sendo clara e ela está passando tudo que eu preciso que o usuário consiga entender com aquela fonte. Então, é sempre muito importante que a gente tenha isso em mente. A mesma coisa, os ícones. É extremamente importante que o usuário ele olhe esse ícone aqui de notificação e ele entenda que isso é um ícone de notificação. Que ele olhe esse ícone aqui de descontinho e ele saiba que essa área aqui é uma área de cupom de desconto, de promoções. Bom, então vamos lá. Como que a gente começa a criar o nosso kit da marca? Na aula 3, vocês viram diversas ferramentas de apoio para a gente criar o nosso projeto. Uma dessas ferramentas foi o Colors, uma outra ferramenta foi o Flat Icon, e uma outra ferramenta foi o Colorwell, se eu não me engano é esse nome, do Canva, que traz quais combinações de cores fazem mais sentido juntas. Eu acho que é Colorwell, perdão, o nome do sistema. Então a gente vai lá e coloca uma cor e ele traz a melhor composição de cor para aquela cor que a gente escolheu, né? A cor primária que a gente escolheu. Então, essas ferramentas, elas nos ajudam muito nesse processo. Quando eu comecei a criar esse kit da marca aqui, a gente já tinha uma ideia de como a gente queria parecer, porque a gente fez esse app em especial para o cinema da cidade, que já tinha uma cor específica, essa cor mais escura. Então a gente queria trazer uma cor secundária que trouxesse mais um tom de jovialidade, sabe? De diversão. Então a gente escolheu o roxo para fazer essa composição com esse azulado. Então, quando eu entendi que eu queria isso, eu fui lá no Colorwell e falei, olha, Figma, eu quero, né, como cor primária o azul, mas eu quero um roxo. E aí ele me deu o melhor roxo que poderia fazer essa composição. A mesma coisa eu faço com Colors, né? Em uma outra situação, eu uso Colors, onde eu vou lá, procuro a minha paleta de cores, que eu posso, inclusive, mostrar para vocês aqui. Eu venho no Colors, né, como a Rafa mostrou para vocês, e eu venho aqui em explorar paletas. E aqui em explorar paletas, eu posso vir aqui procurar Blue. E aí aqui ele vai me dar todas as cores com azul. E aí, inclusive, uma dessas cores com azul, com certeza, vai ter o roxo, que é nesse caso aqui, que inclusive essa paleta foi bem parecida com a paleta que eu escolhi para o Cine App. Então, vocês podem ver que a gente tem aqui uma inspiração, a gente pode trabalhar com isso. E aí a gente pode começar, então, a criar o nosso brand kit. Como vocês podem ver, isso aqui é um frame. Kit da marca é um frame que a gente viu na aula 3, né? Então, a gente tem um frame aqui com as dimensões 1761 por 1077. E aqui são outros retângulos, ó, são retângulos que a gente coloca a cor que a gente quiser. Isso aqui é uma perfumaria de design que a gente adiciona para ficar mais bonitinho. E a gente vai dispondo aí as informações, quais que são os meus ícones. Vai lá no Flat Icon, escolhe um pacote de ícone, traz para cá. Quais são as minhas cores? Vai lá no Color, traz a paleta de cor para cá. Quais são as combinações de fontes que eu vou usar? Eu posso vir aqui, não sei que combinação, e pesquisar, né, qual que é a melhor combinação de fontes para a minha marca. Tá? E aí a gente vai ter várias combinações aqui de fontes, ó, que eles vão nos dar, que o Google mesmo vai dar para a gente vai conseguir ver, né? A gente vai conseguir testar. A melhor forma de testar a fonte é realmente vindo aqui no Figma, colocando a fonte aqui e vendo se faz sentido dentro do projeto, dentro das cores, como que ficam os números e tudo mais. Então, é bem importante que haja esse momento em que
a gente vem aqui e adiciona números, letra maiúscula, letra minúscula, e veja se fica legível, veja se fica claro, tá? Eu vou mostrar para vocês agora o projeto, para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer quando eu digo consistência visual. O que isso significa, tá? Quando a gente vem aqui no projeto, tá? É uma bagunça porque é um projeto um pouquinho maior. A gente vem aqui em passar, né, o projeto, a gente vem no protótipo, dar um play no protótipo, vocês vão conseguir ver o que eu digo de consistência visual. Tudo tem, absolutamente tudo tem as cores que a gente escolheu. Então, a gente consegue identificar nesse design aqui, nesse projeto aqui, esse brand kit que a gente criou com essas cores. Então, isso vai fazer com que o nosso cliente, né, o nosso usuário final, ele consiga identificar essa marca com muito mais facilidade, porque ela é consistente em todo o seu visual, ela traz elementos de consistência, e isso é muito importante para a marca ao longo prazo. Isso é algo interessante que a gente precisa saber no momento que a gente estiver construindo a identidade visual do nosso projeto. Então, criar um brand kit é simples, a gente precisa de pesquisa, criar um frame no Canva grande ali e adicionar todas as informações que a gente precisa para o nosso projeto. Então, essa foi a nossa aula 5 de como criar um brand kit, o que é a consistência visual. A nossa próxima aula é a aula 6, que vai ser criando um post carrossel para um Instagram, um carrossel infinito. Então, a gente vai aprender isso na próxima aula e vejo vocês lá.